Eu tenho certeza que a palavra ela transforma, ela muda a história. Mais uma vez é um privilégio estar aqui, né? Poder estar compartilhando aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações. E tudo que acontece na nossa vida, gente, não é por acaso. Muita gente fala assim, pô, é coincidência, né? Não. As coisas elas fluem da maneira que realmente é a direção de Deus e é o melhor para nós. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes não é aquilo que eu quero. E eu confesso que essa semana eu experimentei isso, né? Eu não ia para São Paulo, não ia para a feira, ia outra pessoa e na segunda-feira eu fui. Acabei indo, passei uma semana em São Paulo, o André é de lá sabe, né? Só quem vai para lá e fica sabe o que realmente é São Paulo. São Paulo é outra história, né? Chego em Joinville, pode estar essa bagunça que está da Festival de Dança, mas aqui é maravilhoso, né? Lá em São Paulo tudo é estranho. E ainda teve lá, André, quarta e quinta, teve problema na linha de trem lá, 11, 12, 15. Imagina o que ficou aquilo lá, gente. Era um caos. E daí, você imagina, né? Tudo é. E graças a Deus, Senhor. E esse texto não era o que eu iria pregar, porque eu já sei de algum tempo que eu já iria pregar hoje, ia trazer a mensagem, ou seja, nós iríamos. Vai ser breve, tá? Mas na quarta-feira, acho que eu mandei para a Rosa, acho que foi, eu acordei com esse texto. E de quarta, quinta, sexta e sábado, esse texto falou muito comigo. Para ajudar, a gente estava num hotel lá, é o mesmo hotel que a gente ficou da vez passada, e é num bairro lá onde tem as lojas de motos, né? Deve ter tudo quanto é coisa lá, né? Não sei se é legalizado, mas todas as lojas de motos estão lá. E daí existe um evento em São Paulo, uma vez por ano, que é das motos, e fica em frente ao esse hotel, na rua onde eles montam o palco, né? Então, sexta para sábado, eles montaram o palco lá na madrugada. Também que eu estava do outro lado, mas dava para ouvir. Daí a gente até para sair, a gente estava de caminhonete, eles tiveram que tirar um banheiro químico lá, mas a gente conseguiu. Mas eu gostaria de estar pensando com vocês em Efésios 4, do 25 ao 32. Gostaria que você prestasse bem atenção nesse texto, né? Aparentemente ele vem assim, meio que como uma exortação, né? Mas eu entendi esse texto e compreendi de uma maneira assim tremenda, né? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Que é uma redundância, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube, mas pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É, é tão interessante, né, que o nome do livro, né, vem da cidade antiga de Éfeso, né? Ela era uma importante cidade, um centro comercial assim incrível e religioso. Ela era localizada, né, na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Então, e Paulo ele pregou lá algumas vezes. É, e é tão interessante que Paulo, quando escreveu esse livro, ele estava preso em Roma. Foi 62 depois de Cristo, né? E eu entendo muito, e lendo esse texto, relendo e meditando, e fala muito da nova natureza do homem. E se você pegar Efésios, lá em 6, no 6, por exemplo, ele vem falando do amor fraternal no 5, vai falar lá das armaduras, né? Então ele está
botando a ordem na igreja, nas pessoas, ou em nós, né? Não que a igreja estava, vocês vão ver depois ali, no meditar, que ela tinha, o que ela tinha? Não, mas ela faltava alguma coisa a mais. Ela tinha deixado para trás, tinha se perdido aquilo que é o que realmente, um dos mandamentos que o Senhor nos deixou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o tema da mensagem é como viver em amor. A gente estava conversando hoje de manhã no café, eu e a Rose, e eu percebi isso. Em São Paulo é nítido isso, né? Hoje São Paulo tem atravessado uma transformação assim com a nova gestão, né, de governo. Acabou-se com a Cracolândia e tudo, mas eles foram dispersados, né? E eu não sabia na primeira vez que fiquei nesse hotel, e acabei descobrindo algumas coisas interessantes, né? Lá. E no centro de São Paulo, como dispersou-se e acabou-se a Cracolândia, existem muitas pessoas ainda que estão por lá. E tem muita polícia naquela região ali, André. Então já é um lugar onde tem batalhões de polícia, né? Mas a polícia está direto porque eles querem inibir essa questão de novamente se formar uma Cracolândia. E ali, sabe o que aconteceu? Alguns hotéis, a prefeitura paga, né, para alguns. Nesse hotel que nós estávamos, no primeiro andar, só moram essas pessoas que eram moradores de rua, mas só idosos. Então, existem 2 elevadores aqui, existe um elevador para cá, existe um refeitório para eles no fundo, fora dali, eles tomam café, almoço, a prefeitura paga para eles. São pessoas de idade. Tá? Mas se eles fizerem alguma coisa errada, eles saem de lá. Existe um outro hotel também. E o que nós estávamos comentando hoje? A gente que vem de uma outra geração, a gente respeitava os nossos pais, respeitava as pessoas mais idosas. A gente amava as pessoas, por mais que eles fossem rigorosos, né? Por mais que tivesse, era um amor assim diferente. E isso era passado de pai para filho, respeito e tudo. E na igreja de Éfeso, né, estava acontecendo isso. Não que eles estavam fazendo alguma coisa errada, eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Eles estavam pregando, eles estavam se reunindo no domingo, eles estavam fazendo pastel, eles estavam fazendo ações, mas havia se esfriado. Né? Aquele amor, né, aquele primeiro amor, havia se esfriado. E a partir do momento que nós confessamos a Jesus, ele fala ali antes da nossa nova natureza. Nossa natureza humana, ela muda, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. E a gente tem aquela sede, né? Aquela sede de buscar, aquela sede de estar na presença de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de entender, de buscar as coisas melhores. Tem um evento, eu estou lá, tem outra coisa, eu também estou. E a gente vai crescendo espiritualmente. E aquele amor verdadeiro, ela vai fazendo parte da nossa vida. A Bíblia fala que ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, né? E isso é interessante. Só que com o tempo isso tudo vai meio que ficando meio rotina nas nossas vidas, né? E esses versículos que nós lemos aqui traz conselhos práticos sobre como viver em amor. Deixando o quê? Ele fala a mentira, né? Controlando a raiva, né? Trabalhando de forma honesta, usando boas palavras. Todo domingo, quando o pastor Jaime sobe aqui, nós declaramos palavras de vida, palavras de abundância, palavras de saúde. Né? Tudo isso ele muda a nossa história. Nos perdoando uns com os outros. Isso é óbvio. Paulo, ele tem uma colocação aqui, eu acho interessante. Aí vamos perguntar assim, como eu falei, qual seria o pecado da igreja de Éfeso? Em Apocalipse 2:4 diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso fazia tudo certinho, tudo dentro do script, tudo, mas ela tinha abandonado o primeiro amor. E isso chamou a atenção de Paulo. Chamou a atenção de Paulo. E Paulo traz esses conselhos para a igreja. E eu falo para vocês que eu vivi isso em São Paulo essa semana
em virtude de tudo isso. Quando eu comecei a meditar nesse tema, né, na feira, o Senhor trouxe um cliente no stand onde nós estávamos. Ele foi os 4 dias lá. Só fechou a venda, só fechou a compra no último dia. E às 19 horas, de terça a quinta foi das 13 às 21, era puxado. Na sexta foi das 13 às 19, e ele fechou a compra às 18h30. Mas ele falava muito. E a história dele era até interessante. Quando ele fechou a venda, era 18h30, ele começou a falar um pouco, nós já tínhamos ouvido tudo. Daí ele falou, você tem que ouvir a minha história. Ele contou lá, contou que a mãe roubou ele, o irmão roubou ele, e isso, ele estava desviado há 15 anos da igreja, a mulher também, ele tem uma panificadora, está prosperando, e ele não perdoava a mãe dele. Ele não perdoava, ele não amava a mãe dele. Daí eu falei, existe um texto na Bíblia que diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vai bem, para que te prolongue os teus dias na vida. E nesse momento que ele fechou a venda, eu falei assim, olha, são 18h30, nós já estamos terminando a feira. Agora eu vou deixar de ser o gerente da vendedora, aquele que te vendeu, e vou falar uma coisa espiritual para você. Primeiro lugar, você não vai perdoar tua mãe mesmo. Você não vai conseguir perdoar tua mãe. Porque se não for o Espírito Santo, vai ser difícil. Porque você está com uma raiz de amargura. E outra coisa, você não perdoando a tua mãe, não liberando perdão, quem está se machucando com tudo isso é você. Ele usa um aparelho no coração, que existe 2 equipamentos lá que abrem de controle de temperatura. São equipamentos bem caros e diferenciados. Ele não pode usar aquele equipamento, porque ele não pode pegar ali por causa do aparelho que ele usa ali, que pode ter problema. Eu falei assim, é você que está se prejudicando, é no teu corpo físico, é na tua família. Eu falei, eu quero até orar por você aqui. No próprio, cheio de gente, eu orei por ele. E aí começa a minha ministração hoje. Eu entendi muito e aprendi. Orientações práticas para uma vida, uma nova vida. Esses versículos aí falaram. O primeiro versículo, põe para mim o 25, Sandro. Efésios 4, 25, por favor. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Falar a verdade. Independente do que é, nós devemos falar a verdade. Sim, sim e não, não. Às vezes a gente pensa que estamos num lugar, toca o telefone e fala assim, fulano, fala que eu não estou. Isso é o quê? E é pequena, né? Mas a Bíblia fala que nós temos que falar o quê? A verdade. Na própria igreja, ali está falando da igreja, relacionamento. É ser sincero. Isso é uma orientação. E quando nós nos convertemos, a gente muda aquela história do mundo, porque o mundo hoje, ele prega que o que é errado é certo. A gente brinca que daqui a pouco a banana vai comer o macaco. Não é verdade? Nós que vivemos em Joinville, chega nesse momento a gente vê isso. Se você vai num shopping hoje, o que você encontra? Casais dos mesmos sexos. Se você vai no mercado, você encontra. Isso para eles é a verdade. Cadê o amor, o respeito que nós existimos? Eu me lembro muito bem que quando meu avô e minha avó chegavam em casa, era benção avó, eles comiam primeiro. Mas em momento nenhum, né, a gente lembra até hoje, se a gente falasse uma mentira pro pai e para a mãe, o couro comia. Então a gente nunca falava mentira, só falava a verdade. Isso era de pequeno, e isso foi o quê? Nos moldando. Mudou o nosso caráter, né? Mudou a nossa maneira de ser, a nossa personalidade. No trabalho, né? Gente, eu trabalho com um ramo que é extremamente competitivo. E eu trabalho com equipamentos. E o que eu ouvi de gente falando, não, esse aqui faz assim, pode comprar que faz. Mas não faz. Mentindo para o quê? Vender. Mentindo para o quê? Vender. Eu estou falando num ramo profissional. E eu falo para os nossos vendedores, não fale a mentira. Você não faz, não faz.
Segundo, versículos 26 e 27. Se eu não colocar lá, a gente vai estar. Controlar a ira. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Às vezes, isso muito para casal, hein? Nem deem lugar ao diabo. Controlar a ira. Fácil não é, né? No trânsito, né? Toma fechado, São Paulo, né? São Paulo assim, você anda no fio da navalha. É muita coisa. Gente, até meu a gente conseguiu. É interessantíssimo lá, controlar a ira. Porque isso também nos deixa frio. O amor esfria. Porque às vezes, eu falo lá na empresa, tem cliente às vezes que dá vontade de. Porque ele quer ensinar você em tudo e às vezes ainda cobra coisas que não existem. Igual eu estava falando para a Rose, a gente vende, né, muita coisa, né? E são equipamentos, né? E numa feira tem muito lançamento. E a gente fala, olha, vai levar 30, 40 dias para você receber. Amanhã, eu tenho certeza que tem gente me ligando, dizendo, e aí, quando vem o meu equipamento? Cara, você falou que ia isso. Controlar a ira. Controlar a ira. 3, trabalho honesto. Né? Coloca para nós, Sandro, desculpe, o 28. Se eu não falar, não tem como, né? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Trabalho honesto. Né? Como eu falei, ali foi uma experiência. Assim, nós estávamos num restaurante que era perto do hotel, é o único restaurante perto do hotel que você podia ir, né? Ali. Porque não dá para você sair à noite ali naquele local. Então, e aí, na mesa assim ao lado, um senhor estava contando. E é só de R$ 10 agora, André. Não é mais de 2, né? Aquelas de 10. Uns montinhos, foi contando assim, tal, e botou no bolso, saiu dali depois, foi para lá. Ele é o chefe de vender, e você vê aquelas pessoas ali, então. Mas quantos de nós trabalhamos honestamente, aí recebemos o nosso salário, devolvemos a Deus devido, né? Como o André colocou muito bem hoje aqui no dízimo de oferta, ainda dá para ajudar as pessoas, sobre o Senhor nos abençoa grandemente, né? Isso é amor, gente. Ajuda o próximo na igreja também, sem olhar muito, sem pensar muito. É o versículo 29. Palavras construtivas. Aqui é o grande segredo da mudança nas nossas vidas, do verdadeiro amor, de como viver em amor. E nós temos aprendido aqui, domingo após domingo, palavras agradáveis. O provérbio diz assim: palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e trazem cura para os ossos. Quer dizer que palavra desagradável é o quê? Mal, né? Ou seja, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Quantos de nós aqui... assim, gente, uma coisa que eu aprendi desde pequeno, eu não sou convertido desde pequeno. Eu fui me converter depois de casado, com filha já, então depois de muito tempo. Mas na minha família, lá com meu pai e minha mãe, a gente não falava palavrão. Não existia uma palavra suja na boca de nenhum de nós. Era um respeito, a Rose me conheceu antes, sabe disso. Era um respeito incrível. Então, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Dos nossos lábios tem que sair palavras agradáveis, declarações agradáveis. Eu ouvi de uma mulher, ela foi pedir oração, ela falou assim: ore pelo meu filho, o meu filho está nas drogas. Amém. Vamos orar. Se continuar assim, desse jeito, ele vai morrer. Ela declarou, né, para orar e jogou uma semente de mão. Então,
Então nós temos que ter palavras construtivas, palavras agradáveis, palavras que edificam o corpo. Porque nem todos vão estar naquele dia no melhor dia. Nem todos vão ter a semana que desejaria, mas quando acordar ou quando vier, em primeiro lugar, Senhor, obrigado, porque Tu sabes de todas as coisas. Tu está no controle de tudo aquilo que realmente acontece. Como diz, não era a minha intenção, a Rose ficou sozinha uma semana em casa, de ir para São Paulo essa semana, mas a Rose mesmo falou para mim, amor, em tudo dai graça. Porque, gente, é cansativo. É só quem passa, é uma doideira, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, palavras construtivas, palavras que edificam no teu lar, na tua casa. Se tem um filho pequeno, declare que o Senhor já preparou o melhor para ele, a esposa ideal, a esposa que vai estar na casa do Senhor. Se é menina, declare que vai ter um esposo de Deus, um homem trabalhador, um homem honesto. Se o teu trabalho não vai bem, declare que o Senhor está preparando o melhor para você. Não reclame do teu trabalho. Use palavras agradáveis. 5. É o versículo 31 e 32. Não entristecer o Espírito Santo. O 30, perdão. 30. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso é o mais dolorido, né? Porque a gente, hoje, como Jesus veio ao mundo, viveu tudo que foi, morreu, ressuscitou, subiu, está à destra do Pai, Ele deixou o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador. É Ele que diz assim, não vai por ali hoje, perca o ônibus hoje. Né? Faça isso hoje. Não faça aquele negócio que não é bom. E muitas vezes nós entristecemos. Né? Já acontece, porque a gente não ouvimos a voz do Espírito Santo. Dentro da igreja, muitas vezes, no caminhar, no andar, no trabalho, na nossa vida espiritual. Às vezes, a própria leitura da Bíblia se torna um peso nas nossas vidas. E ela vai ser se nós não pedirmos a direção do Espírito Santo. Porque se nós começarmos a orar ou ler a Bíblia à noite, nós vamos acordar no outro dia com ela aberta. Então, não entristecer o Espírito Santo. O 6, 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmias, bem como qualquer maldade. O 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O perdoar não é uma opção, é uma decisão. Eu decido perdoar. E é fácil. E normalmente quem vai perdoar é aquele que foi machucado. É aquele que foi, muitas vezes, teve a sua imagem denegrida. Perdão e bondade. Perdoando a todos mutuamente. Que não haja entre nós indignação. Que não haja entre nós gritarias. E uma coisa que é muito interessante nessa questão de perdão, né? Porque o perdão, a falta de perdão, ele traz doença para o nosso corpo físico. E tem muita gente dentro da igreja com falta de perdão. Eu não sei se você está vivendo isso ou não, porque a palavra de Deus diz assim, né? Quando ela fala em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Então, se Deus amou o mundo, o amor, ele supera tudo. A gente vai ver depois algumas coisas aqui. Mas o amor na nossa linguagem é uma coisa superficial. Eu amo. Mas o amor, no grego, é ágape. Um amor verdadeiro.
Quando eu amo alguém, independente do que ele fez ou faz, principalmente num relacionamento também, entre casais, entre irmãos, como aquele caso do Anderson, que não perdoa a mãe dele, os irmãos. Isso já tem muito tempo. E hoje ele sofre no corpo dele a falta de perdão. E que nós, aqui, não no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, que a gente possa perdoar, amar, sem pensar, foi ele que me machucou, foi ele que falou. Passei 4 minutos lá, eu quero concluir aqui com alguns versículos. Eu gostaria que você prestasse muito atenção nisso. Isso é a palavra de Deus. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 João 4, de 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa é a essência. Deus é a própria essência. Deus é a própria essência do amor. João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. É dar a vida pelos próprios amigos. Existem amigos e amigos. E existem amigos mais chegados que o irmão. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Amamos não com palavras, mas com atitudes reais e sinceridade. Espero que o amor ele seja aquilo que move os nossos corações. Amor pelas almas, pelas pessoas. Como nós devemos viver em amor? Em primeiro lugar, voltar àquele primeiro amor. Eu sei que quando nós confessamos a Jesus a primeira vez, aquilo ardeu no nosso coração. A gente começa a fazer coisas que nem imaginava. E o mais interessante de tudo, que a mudança ela é de dentro para fora. De dentro para fora. Atitudes, atos, palavras. A árvore que não dá fruto, eu podo. Os frutos, eles são bênçãos. Eles vêm naturalmente. Muitas vezes pregamos sem falar, com atitudes, com gestos. Isso é o amor verdadeiro. É a mudança de mente, a metanoia. O mundo prega totalmente diferente, né? Como eu falei, a banana vai comer o macaco. Mas a palavra de Deus, ela é diferente. Ela muda história. Ela muda vida, transforma famílias. E esse amor nós precisamos ter na igreja. Voltar à essência. Existe uma música que diz assim, quero voltar. Ela vai falar ao início de tudo, né? Aquele primeiro amor verdadeiro, onde eu chorava só de ouvir, de entrar na igreja e ouvir Jesus te ama. Eu chorava nos louvores, né? Hoje, será que isso faz parte da minha vida? Será que eu tenho lido a palavra de Deus e tenho falado, Senhor, eis-me aqui. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero fazer uma oração.
e declarar sobre a tua vida? Eu sei que as coisas não são da maneira que eu penso, que eu muitas vezes quero que seja. Às vezes os caminhos de Deus, eles são totalmente diferentes daquele que eu imagino. Eu traço um caminho, eu traço um projeto, um sonho. Tudo isso é ótimo, tudo isso faz parte. Mas primeiro de tudo, Senhor, está aqui. Realmente é isso que tu quer? Mas em momento nenhum sai da minha boca palavras que não venha a declarar coisas boas sobre aquilo. Você pode pensar só uma coisinha. Quantos de nós, eu tenho certeza que já aconteceu com você, você chegou num dia, levantou assim e falou, acho que estou gripado. Quando tu falou, acho que estou gripado, o que aconteceu durante o dia? Gripou. Eu acho que não deu certo. Então, vamos mudar o acho? Eu não acho nada. Senhor, está aqui. Está essa igreja aqui. Qual é o nosso papel na região, no Piraberaba? O que nós devemos fazer? Como nós vamos fazer? Continuar pregando a palavra. Continuar declarando a palavra de verdade. Se você está precisando de uma direção, essa manhã o Senhor já está te dando essa direção. Portas estão se abrindo. Nem tudo é fácil. A Bíblia fala que Davi matou um leão, né? Matou um urso e tal. E nós brincamos, né? A gente mata um leão por dia, né? Mas, gente, que maravilha, né? A gente levanta de manhã e sai para matar esse leão. Quantos não conseguem levantar de manhã? Quantos não têm o privilégio que nós temos de abrir os olhos e contemplar aquele trânsito maluco, né? Aquele cara te fechando no trânsito, o ônibus passando bem na hora, perdi o ônibus. Mas amém, porque o Senhor, Ele tem tudo preparado para nós e eu quero orar pela sua vida. Prossigo abençoado.